negócio é o seguinte, galerinha, nós estávamos falando no final da última aula sobre congruência de triângulos. O que é isso mesmo, congruência de triângulos? Triângulos iguais. Triângulos iguais, igualdade de triângulos. O que eu quero dizer com triângulos iguais? É tudo igual. Os três lados têm que ter o mesmo tamanho num e no outro, e os ângulos também têm que ser idênticos num e no outro. Só para não falar igualdade de triângulos, porque de repente esse triângulo aqui, ó, ele até pode ser congruente a esse outro aqui, ó, mas eles estão virados para posições diferentes, né? Aí é por isso que não seria adequado dizer que eles são iguais. Seriam iguais se estivessem exatamente, de repente, na mesma posição. Então a matemática prefere chamar de congruência. Mas é isso, popularmente a gente entende igualdade. Igualdade em quê? Em tudo. Ou seja, um triângulo pequenininho, equilátero, todos os ângulos internos então também são iguais, 60, 60 e 60. E um triângulo grandão, equilátero também, 60, 60 e 60. Eles são congruentes? Sim. Eles só têm os ângulos iguais, né? E eu acabei de falar que tem que ser tudo igual, inclusive o tamanho dos lados, não foi o que eu disse agora há pouco? Ou seja, esse tamanho é igual a esse? Então eles não são congruentes, eles são semelhantes. Eles têm os lados proporcionais, mas não congruentes. Tu vê que delicado, né? Antes a gente trabalhava a semelhança. Agora nós estamos trabalhando a congruência, que é ser igual. Tinham três casos clássicos que dá para garantir congruência. Ou seja, não precisa olhar tudo. Tu não precisa olhar os três ângulos e os três lados para confirmar que é tudo igual. Basta tu olhar algumas coisas e tu já consegue concluir que todo o resto é igual. Então um caso de congruência era o caso lado, lado, lado. O que significa esse caso lado, lado, lado? Se os três lados, tu comparou um lado com o outro, 5 e 5, beleza. 7 e 7, fechou. 10 e 10, fechou. Não precisa olhar nem ângulo, já é garantia de que os ângulos também serão iguais. Tudo bem? Então se nós verificarmos que três lados são iguais, fechou a congruência, não precisa medir ângulo. Tudo bem? Eu olhar os ângulos é o suficiente para definir que os lados são iguais? Não basta? Não tem o caso ângulo, ângulo, ângulo? Não. Como não? Tem sim. Não tem? Por que não tem? Por que não tem? Por que não tem? Por quê? Porque tu acabou de provar, professor, ó, ângulos iguais não quer dizer que os lados são iguais. Era só isso que eu queria que pelo menos pensasse contigo, né? Eu acabei de provar que ter os ângulos iguais não requer lados iguais. E não está aqui na tua frente o exemplo, ó, 60 e 60, 60 e 60, 60 e 60A são congruentes. Não, tá vendo aqui, ó? Pequenininho, grandão, tá claro? Basta ver os ângulos e concluir que os lados são iguais? Jamais. Porque eu posso ter sujeitos com exatamente os mesmos ângulos, 90, 37 e 53. E aqui, 90, 37 e 53. Na cara dá para perceber que não são congruentes, ó, são semelhantes eles são, agora congruentes não. Então realmente não existe o caso ângulo, ângulo, ângulo. Comparar só os ângulos não é suficiente para que os lados sejam iguais. Muito obrigado. É o segundo caso de congruência. Você tem que aprender a falar na linguagem do matemática. O que significa lado, ângulo, lado? Se eu olho dois lados iguais e um ângulo igual em ambos os triângulos, eu posso concluir que todo o resto é igual. Beleza? Mas não tem que ter um cuidado na hora de examinar esses lados ou esse ângulo, pode ser quaisquer dois lados e qualquer ângulo. Ou não fui claro de repente na colocação? Vou fazer uma colocação mais clara. Vou tentar ser um pouco mais eloquente. Olha só. Eu meço, tem aqui um triângulo. Tenho aqui outro triângulo. Basta eu comparar esse lado com esse lado
Esse outro lado aqui eu comparo com esse, verifico que são iguais, e aí eu meço esse ângulo e vejo que é igual àquele ângulo ali. Isso já é garantia? Deixa eu ver se não queria aquele ângulo ali, aquele ângulo ali é o mesmo, eu quero esse ângulo aqui. E medir aquele ângulo e aquele ângulo ali, ó. É o suficiente para garantir a congruência, será? Não. Por que não? Isso. Isso, ali está a palavra-chave. Quando a gente fala lado, ângulo, lado, é para mostrar que o ângulo tem que estar entre os... Ou seja, eu tenho que comparar este ângulo aqui entre os lados que eu medi com este ângulo aqui que está entre os lados que eu medi. Se aquele ângulo for igual a esse, não me garante congruência. Para garantir congruência, tu tem que comparar dois lados e o ângulo entre esses lados. Tá claro? Por isso que fica lado, ângulo no meio. Esse ângulo não está entre os lados que eu conheço. Show. Ah, agora sim. Se eu meço esse lado, deu igual a esse aqui. Meço esse lado, deu igualzinho a esse. Meço o ângulo entre os lados, tanto aqui quanto aqui, deu igual. Não precisa medir esse ângulo, porque vai ter que ser igual a esse. Esse, aliás, né? Esse é igual a esse. Não precisa medir esse ângulo, porque vai ser igual a esse. Não precisa medir esse lado, porque eu tenho certeza que vai ser igual a esse. Tudo bem? Último caso, terceiro caso. Então me explica o que é esse ângulo lá do ângulo. Dois ângulos iguais e um lado igual me garante que todo o resto é igual, que os triângulos são congruentes, é isso aí. Mas tem alguma disposição especial ou é só olhar qualquer dois ângulos, qualquer lado e já está garantido? Tem que ver o quê? O lado que tu me comparou nos dois triângulos tem que estar entre os ângulos que tu também comparou. Ou seja, não adianta olhar, esse lado é igual a esse. Ou aqui tem dois ângulos, ali também tem dois iguais. Esses são congruentes. Não é assim esse oba-oba, não. Tens que olhar qual é o ângulo que tu está comparando nos dois e que lado que está entre os ângulos. Não entendi, professor. Vou ser mais claro. Vou pegar um triângulo retângulo que é famoso. A gente usa tanto que a gente decora esses ângulos aqui, tanto que esse triângulo é importante. Vou botar ele em posições diferentes, porque esse é o exercício que tu vai ter que praticar para ficar bem atento nessa parte. Ângulo, ângulo, lado. Então, peraí, não vou revelar um dos ângulos, você jamais vai imaginar que ângulo é aquele ali. Eu conheço esse ângulo, 90. Conheço esse ângulo, 90. 37 e 37. Se eu sei que esse lado aqui é 5 e esse lado ali é 5, garante congruência? Não. Não, porque é ângulo, lado, ângulo. Se eu conheço esse e esse ângulo, eu tenho que medir esse lado e comparar com esse lado que está entre os ângulos que eu conheço. Ou seja, aquele cara ser 5 não me interessa. Esse cara ser 5 não me interessa. Eu tenho que ver um tamanho desse aqui, 666. Se esse aqui for 666, aí sim, porque o lado que eu estou medindo está entre os ângulos que eu estou medindo. Tu viu qual é o carinho da questão? Só isso. Ou seja, na hora de comparar, não é comparar só de qualquer maneira, é comparar com critério. Lado, lado, lado. Essa não tem que olhar, tem que ver. Se tu viu que os três lados são iguais, comemora. É congruente. Quando for usar o segundo, terceiro caso, abre o olho, meu querido. O ângulo tem que estar entre os que tu mediu, ou o lado tem que estar entre os ângulos que tu comparou em ambos os triângulos. Fechou. Agora vamos ver se a tarefa correspondia a essa aula. Qual era a primeira mesmo? Página 47 e 89, né? Página 47 e 89. Lembrando que essa tarefa já vale para o quarto trimestre. Quem por acaso teve algum problema na tarefa, perde um pontinho, já está com 9 na participação em tarefa, como sempre foi. Estou alertando isso no quarto trimestre, que eu adoraria que a turma inteira tirasse férias antecipadas, inclusive eu. Não que eu não venha, eu vou ter que cumprir o horário, entendeu, cara? Eu não consigo tirar, na hora que todo mundo tiver de férias, eu vou ter que vir aqui. Eu vou ter que vir aqui, vamos se reunir os professores, já começa a pensar nas avaliações do ano que vem, já começa a projetar o ano que vem, não tem jeito. Se alguém tiver aí, tudo bem, eu vou estar aqui, vou tirar dúvida e fazer revisão da matéria que o cara está com dificuldade, com o maior prazer,
Mas seria muito mais gostoso, né, que tu estivesse na tua casa curtindo, dar um gás no quarto trimestre que vai dar tudo certo. Pode, cara. Dos 6 triângulos abaixo, alguns são congruentes. Quais são eles? Não adianta eu copiar todos os triângulos aqui bonitinho, porque o detalhe é que tu teria que fazer a comparação na apostila, né? Mas como é que eu vou fazer essa comparação, hein, galera? O que eu teria que fazer para poder comparar com mais qualidade? Mas como que eu vou ver se eles são iguais? Isso, teria que pegar uma régua, um transferidor ou o teu próprio lápis, encostar na lateral dele, marcar onde é que está e ir no outro para comparar, né? Certo? Então assim, é possível que desse para fazer no olhômetro, mas às vezes o olho falha, tu sabe, né? Às vezes a gente jura que está igualzinho, vai medir e não está. Outra coisa que a gente tem sentido dificuldade nos anos anteriores é que às vezes a questão, tu vai olhar ali, vai medir, vai faltar um milímetrozinho de um para o outro. Aí o aluno, às vezes, que é mais chato, ele acaba achando erro na questão, comparado com um aluno que não foi tão observador. Por isso eu vou pedir uma régua emprestada aí para tirar a prova. Porque assim, ó, no olhômetro, congruente, para ser igualzinho, me parece que esse triângulo ABC, ó, ele fica igualzinho ao triângulo MNO, né? No olhômetro. Eu vou medir para garantir, mas no olhômetro parece legal. Deixa eu ver quem mais. Talvez esses dois eu vou medir com mais calma. Talvez esses dois aqui possam ser iguais também, mas eu estou desconfiado. Cadê? Aqui. Muito obrigado. Valeu, querido. Então, olha só. Vou pegar esse triângulo aqui, ó, e vou medir os tamanhos deles. Quatro, hein? 4 centímetros. Depois aqui, deixa eu ver. 3,8, hein? Eu vou medir a partir do 10, que o começo aqui está meio apagadinho. Vou medir a partir do 10, que o começo aqui está um pouquinho apagado. Ó, foi do 10. É isso aí, 3,8. 3,8 centímetros. E como eu estou sem transferidor, eu poderia medir um ângulo também para comparar, né? Poderia fazer um caso lado, ângulo. Poderia medir o ângulo, mas vai dar mais trabalho medir o ângulo. Eu vou medir o lado, daí eu faço pela comparação lado. Obrigado. 3,2. Ele parecia visualmente igual ao MNO, não é? MNO, então vamos lá. MNO. 3,1. Agora sim, não fica magoado. Eu acabei de falar, não apaga que eu vou fazer um comentário. Calma. Ele pediu para usar régua no enunciado? Ele te contou o que era os casos de congruência? Dos 6 triângulos abaixo, alguns são congruentes. Ele está afirmando que alguns são congruentes. Quais são eles? Cara, eu acho que, tá vendo por quanto que deu diferença? 1 milímetro é 0,1 centímetro. Ou seja, de repente ele não queria que eu usasse a régua. Porque eu acho que se eu for usar a régua eu não vou achar nenhum congruente. Tá entendendo? Ou seja, tu vê na prática, no mundo real, na hora que a gente for usar a régua, a gente acaba achando, pô, mas não tem nenhum congruente, porque o cara afirmou que tem. Então era esperado, tá, galera, que vocês afirmassem que o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNO, que faz ali, tudo bem, vamos colocar aqui para ficar bonitinho. Tá bom, galerinha? Então não precisava apagar mesmo, só queria te mostrar que se tu fosse medir com a régua, tu ia ficar chateado, porque não ias achar de repente ninguém congruente. Agora olha só, deixa eu aproveitar o embalo então e deixa eu medir esses dois, ó. Eu não sei, batendo o olho nesses dois me parece que eles são parecidos. Se faltar só um milímetrozinho, eu vou considerar que eles são também. Entre o K e o L, 2,2, 2,1, 2,2, 2,3, um pouquinho
entre o K e o L. 2,3. Entre o L e o J. Deixa eu ver. 5,1. Daria para dizer 5,1. E entre o K e o J? Entre o K e o J nós temos 3,9, 3,8. 3,8. Vou pegar aquele cara que parece com ele, ó, tá só virado para o outro lado, mas isso aqui deve ser parecido, não é possível. 2,4. 2,4. Tudo bem, 2,4. Depois o outro lado. 4,1. 4,1. Que lado é esse? É o RQ. 4,1. Ah, não. Aí já, né, poxa, já variou bastante daqui para cá, né? Aquele ali tudo bem, mas o outro já deu uma diferença tão grande. Só para garantir, eu vou medir esse último lado aqui. 5,4. 5,4. Realmente não dá para dizer. Eles eram parecidos ali, né, mas não dava para dizer que são congruentes. Tem mais algum que se parece aí que vale a pena medir? Não, né? Aquele F e D não tem ninguém parecido com ele ali, dá para perceber que não tem ninguém parecido com ele. Então é isso aí mesmo, o único que dava para dizer que era congruente, e ainda assim, tivemos que botar uma, né, tivemos que levar em consideração um errinho de impressão ali de 1 milímetro. Aliás, de repente eu vou medir os outros lados, né? Fiquei curioso agora. Porque eu lembro que no passado isso aí já deu pano para manga. 3,8, fechou. E o outro lado, dá para dizer que é 4. Não, né, não vamos criar caso, né? Por causa de 1 milímetro, né? Então tudo bem. Quem assinalou que esses dois eram os congruentes está correto. Quem assinalou que esses dois eram congruentes não fica magoado. Também não foi tantos milímetros assim para tu bater o olho. Nossa, que diferente. Né? Mas a gente mediu com a régua para garantir e viu que tinha uma diferença considerável. Legal. Quem era? Valeu, Yuri. Muito obrigado. Muito bem. Pode se responder dessa maneira, tá? Pode se responder dessa maneira ali, ó. O triângulo ABC é o que mesmo? Congruente ao triângulo NNO. A gente dá o nome ao triângulo pelos seus vértices, né? Ainda na página 47, vou fazer a questão 90. Já estou liberando, querido apostila. Parecia que dava pouco trabalho a questãozinha, tão boba a questãozinha, né? Mas tu vê, se o cara é chato e puxa uma régua, já dá mais trabalho. Questão 90 da mesma página. Nas figuras abaixo, podemos detectar triângulos congruentes. Qual é o caso de congruência de cada um deles? Olha a letra A, pessoal. Esse é o desenho que o cara fez. Ele fez um risquinho aqui e um risquinho ali. O que significa isso? Que esse lado é igual a esse lado. Ele fez uma marquinha aqui nesse ângulo e fez a mesma marquinha naquele ângulo lá. Na verdade ele pintou, né? Eu não vou pintar, vou fazer uma marquinha também, ó. Um risquinho, um risquinho. O que eu estou garantindo? Que aquele ângulo é igual àquele ângulo. E aí, primeiro, deixa eu dar nome aos vértices aqui para que vocês possam me comunicar o que vocês acham. Que triângulos congruentes existem aí? Primeiro eu estou perguntando quais os triângulos congruentes, né? Não estou perguntando qual é o caso de congruência. Quais os triângulos congruentes existem aqui? Deixa eu ver. ABC, aquele triângulo de cima. E ACD, é verdade, o triângulo de baixo. E o enunciado garantiu que eles são congruentes. ACD. Que tipo de congruência é essa? Um lado igual a um lado, certo? Um ângulo igual a um ângulo. O que mais que eu posso garantir que é igual ali? Que lado? É isso. Tem um lado que é comum dos dois, não é? As colegas estão
fazendo, ó, esse cara que eu estou marcando com duas linhas, ele não faz parte tanto do triângulo de cima quanto do triângulo de baixo? Então ele não precisava te falar que aquele lado ali é igual nos dois. Tu é que tinha que olhar, mas esse lado aqui é congruente nos dois. Então, ó, eu tenho dois lados iguais e entre esses lados iguais, um ângulo igual. Não garante que os demais lados e ângulos sejam iguais? Então qual é o caso? Lado, ângulo. Só por que não fala lado, ângulo? Eu te perguntaria, né? Por que não fala lado, ângulo? Babaquice é essa de lado, ângulo, lado. Por que o ângulo? Pelo mesmo motivo que a gente acabou de ver. Porque o ângulo tem que ser no meio dos lados para valer a congruência. É isso aí. Letra B. Letra B. Olha só o que o cara fez. Parece que ele fez um trapézio, algo desse tipo. Cortou o trapézio assim. Me garantiu que esse cara é igual àquele lá. Me garantiu que esse cara de cima é igual ao cara de baixo. E os vértices foram denominados M, O, P e N. Primeira pergunta, que triângulos congruentes eu vejo aí? Triângulo MNP e triângulo NOP, PON, tanto faz. OPN, tu sabe. O matemático gosta de fazer na ordem alfabética, né? Mas também se não gostar não tem problema. Pelo enunciado eu posso concluir que esses triângulos são congruentes. Que caso de... Quem me permite afirmar que eles são congruentes? O fato de os três lados, esse é igual a esse, tá ali, ó. Esse é igual a esse. E o terceiro lado faz parte tanto de um triângulo quanto do outro, então automaticamente é igual para ambos os triângulos. Então com certeza é o caso lado. Eu não comparei ângulo nenhum, né? Eu só comparei os lados. Foi por isso que eu pude afirmar que os triângulos são congruentes. A última dessa página aqui está quase acabando, a correçãozinha, vai ser bem rápido o problema. Olha que beleza. Letra C. Esse é no desenho, ó. Aqui, ângulos iguais. Esse lado ele garantiu que é igual a esse. Nem precisava ter falado que esse ângulo é igual a esse, né? Porque eles são OVV, mas ele fez a marquinha ali. E aí, galerinha? São congruentes esses triângulos? O triângulo EFG é congruente ao triângulo GHI? Por quê? Porque eles possuem dois ângulos iguais e o lado entre esses ângulos iguais também, ó. Aí me garante que os demais ângulos e lados devem ser iguais. Então é o caso de congruência de que tipo? Muito obrigado. Ângulo, lado, ângulo. É isso aí. Então para ficar bonitinho, o triângulo EFG é congruente ao triângulo GHI. Por quê? Porque é o caso de congruência ALA. ALA, professor? Que ALA, cara? É ângulo, lado, ângulo. Certo? Mas não tenho nada contra ALA, assim como qualquer outro Deus, de qualquer outra religião. Eu até acho legal. Da mesma forma que eu não sei quem é Jesus, quem é Deus, quem é corpo, quem é Cristo, quem é a mãe, o pai na brincadeira, eu também não entendo da parte do Alá. Eu nunca li e estudei sobre essa religião. Mas é uma coisa que vale a pena perguntar para o senhor de história. Senhor, como é que é essa história de Maomé e Alá? Quem é quem? Certo? Porque um vai ser, né, teoricamente, se eu não me engano, o Alá é o Deus, né, e Maomé é o profeta, assim como Jesus é o profeta, né, e Deus, que é o pai de Jesus, que uma hora se funde, tudo é tão complicado essa parte filosófica que nem ele sabe direito, parece. Né, mas vale a pena perguntar para quem é entendido do assunto. Eu não sei nada de religião, essa é a verdade.